Fala pessoal, tudo bem? Matheus Camargo aqui. E hoje estamos iniciando um projeto novo, que é um podcast, um bate-papo, para trazer informações, instruir vocês num contexto geral. E hoje o tema escolhido foi topografia, então a gente vai estar falando aí um pouco como funciona essa modalidade. Então o convidado de hoje é o Júnior. Obrigado, Júnior, por ter aceitado. Bom dia, Matheus. Eu que agradeço a oportunidade. Isso aí, então vamos ao seguinte, quem que é o Júnior? Fala para nós. Meu nome é Clair Antonello Júnior, então eu trabalho já faz em torno de 4 anos aqui como topógrafo na empresa, né, dando maior ênfase na parte de campo. A gente atua na região aqui de Dois Vizinhos e também na região da fronteira, pegando um raio bem grande aí e fazendo toda a parte de topografia e imobiliária da região. Ah, entendi. Então, assim, vocês têm outros parceiros também. Positivo, temos algumas empresas aí que são parceiras no município de Pérola do Oeste e Santo Antônio, que faz com que a gente tenha um alcance bem grande assim, de clientes e serviços. Maravilha. Querendo ou não, estamos aí a 90 quilômetros mais ou menos, 100 quilômetros da fronteira, né? Justamente. Legal. E assim, vamos já seguindo pro rumo da topografia, quando que eu devo contratar um topógrafo? Assim? Quando que seria o momento ideal? Um topógrafo, ele é essencial quando você precisa definir algum limite de divisa com segurança. Quando você vai construir em cima de alguma divisa específica, né? Ou quando você vai repartir, dividir ou esquadrejar qualquer terreno aí com maior segurança, né? Com toda certeza. Até no caso, eu como corretor, raramente a gente consegue tá vendo aí a pessoa que comprou um lote ou comprou uma casa e ela contratar, né, esse tipo de serviço, e depois de anos ali ela às vezes vai fazer uma ampliação, alguma coisa, e ela vê que não bateu, né? Então acredito que seria essencial desde o início, né, você já conferir essa metragem do lote, né? Justamente, acaba sendo uma falha de negócio aí quando o pessoal, na base da confiança, compra algum certo imóvel e acaba não medindo. E daí, por algum suspeito, algum fator externo que leva ela a medir alguns anos depois, e se der alguma diferença, acaba, né, identificando que realmente quando tivesse comprado o terreno, tivesse medido, poderia ter evitado qualquer situação aí, questão de alguma falta ou alguma sobra de área, né, em cima do imóvel. Até que porque entra aquela parte também de justiça, né? Você às vezes está comprando ali, vamos dizer, uma área rural, você está comprando 20 mil metros e às vezes ali você está pagando os 20 mil metros, mas tem só 18, então você perdeu 2 mil metros, você foi lesado. E tem bastante disso. Por quê? Porque tem muito documento que diverge da prática, né? A gente faz, né, essa parte da conferência, aí faz muita conferência de divisa, e realmente a maioria dos documentos assim tem divergência em questão que está na prática, tanto para menos como para mais aí de área, né? Tá certo. E assim, qual que seria a metodologia que vocês usam para desenvolver esse trabalho? Hoje, digamos assim, que seja uma conferência de divisa, a gente vai fazer o quê? A gente trabalha com GPS de precisão, RTK, né? Sim. A gente vai lá na propriedade do cliente, identifica bem certinho o que ele precisa fazer. Se for somente uma identificação de divisa, a gente corre as divisas da propriedade, identificando todos os pontos consolidados e aonde aproximadamente passa as divisas ali, né? Sim. Pontos consolidados aí que eu digo que pode ser marca, pode ser perca, né? Pode ser uma sanga, pode ser uma valeta, enfim. Faz esse levantamento de dados no primeiro momento, traz esses dados para o escritório, faz uma conferência desses dados em cima do que está registrado, né? Em cima da documentação da comarca, e em cima dessa análise de dados apresenta o resultado para o cliente aí. Posteriormente, tendo uma concordância, a gente faz a demarcação da área, né, em cima do que foi processado. Maravilha. E para quem não é aqui da região, a sanga seria o nosso corguinho, entendeu? Aquele cachinho ali que... Curso d'água, exatamente, positivo. Aquele sanga usa mais aqui pro sudoeste, né?
E já que a gente falou algumas, né, ferramentas, quais seriam as ferramentas hoje que você utiliza e qual que seria hoje a mais moderna, ou varia muito de situação para situação? Pois é, hoje a gente usa o GPS RTK. O RTK é o que tem de ponta aí, né, de tecnologia para agrimensura, né? A gente utiliza um modelo Hightart BC100, o equipamento é sensacional, assim, não tem do que me queixar. E também, né, algumas das situações a gente acaba usando o Trena, né, quando não tem necessidade do GPS. Sim. E, se for necessário, a estação total, mas ela é mais viabilizada em locação de obras, né, locação de estruturas e a parte de usinas aí, né, hidrelétricas e tudo mais. Questão aí que o nosso carro-chefe hoje é conferência de divisa e imóveis rurais e urbanos. Tá certo. E a utilização de drone também já chegou a ser utilizado por vocês? Tem algum, como é que eu falo assim, algum projeto, alguma coisa que vocês tiveram que tá utilizando? Se faz ou não diferença? Sim, o drone hoje, ele realmente é uma tecnologia complementar excelente, né? Hoje ele tem várias utilidades, né, que antigamente não se tinha, né? Sim. Até tem como a gente utilizar ele para agrimensura na fotogrametria. No entanto, pelas tecnologias que a gente tem hoje, aí, que é as imagens de satélites já gravadas e tudo mais, a gente não utiliza tanto para topografia. Uhum. No entanto, né, a gente tem um projeto aí de drones para pulverização que está sendo implantado já no município, né, e está de vento em polpa, que nem os outros. Tá certo. Até eu como corretor, aí, a gente está utilizando já há algum tempo, aí, há anos já, o drone, né, para estar fazendo a filmagem, mostrando como é que é o local, a questão de caimento, de área, tudo certinho, né, para a pessoa que está comprando de longe também já ter uma noção, né. E vamos fazer uma pergunta hoje para ti, assim, que eu como corretor a gente pega bastante isso, que seria a questão do uso capião. Do uso capião. Poder explicar para nós também um pouco da parte de vocês dentro desse processo aí de uso capião. Hoje o uso capião, ele é um processo que é feito quando a pessoa já está há um tempo em cima da terra, né? Já é o poceiro legal do imóvel e por intermédio de outros documentos que impossibilitam ele documentar, ele necessariamente tem que recorrer para esse tipo de processo jurídico, né? A gente, quando é solicitado para fazer um processo de uso capião, faz o quê? A gente necessariamente vai com o equipamento na propriedade, né? Identifica exatamente as posições das divisas que estão sendo respeitadas na prática, né? Porque o uso capião é um processo que é feito necessariamente em cima da área que a pessoa está usando e não necessariamente feito uma conferência de divisa, né? Então a gente delimita exatamente onde está sendo usado, em cima disso faz a documentação, a parte de mapas e memoriais ali daquele perímetro e identifica todos os confrontantes aí, né, para citar eles na confrontação em específico e posteriormente conversar com eles para mostrar se eles concordam ou não com a divisa e eles poderem assinarem concordando com a posição que foi documentada, né? Se tiver essa concordância, né, essa digamos assim, essa aceitação aí da divisa onde ela se encontra aí foi documentada, consegue fazer tranquilamente o processo do uso capião aí. Resumindo, né, não é o que a pessoa está no documento, no contrato de compra e venda, no famoso contrato de gaveta. Justamente. É o que realmente está ali de divisa mesmo. Se está em loco, né? O que tem na prática, justamente. A divisa está aqui, está dando 15 metros de frente. Não, mas no documento está dizendo que é 30. Não, é o que está ali, né? É justamente o que ele usou pelo determinado tempo que ele usou necessariamente, né? Tá certo. E eu acredito que seja, né, no caso, uma questão às vezes até meio complicada, seria a questão de expor esse resultado, né? Justamente. Tanto hoje o capião como no geral, né? Sim. Seria a dificuldade? Realmente, no geral, tem um tanto de dificuldade. Por quê? Porque hoje, como o nosso carro-chefe é as medições rurais aí,
a parte dos proprietários de imóveis rurais, a maioria deles são um pouquinho mais de idade. E como a gente utiliza de tecnologias de ponta, tem um pouquinho, digamos assim, um pouquinho de limitação por parte deles para interpretação do resultado. A gente demonstra ele com o notebook ali, né? A gente leva ali o computador com todos os pontos que foram coletados, os processamentos que foram feitos, né? Os polígonos que foram digitalizados em cima do que está registrado. Mostra para ele ali com a imagem de satélite em fundo, então ele tem como ver ali exatamente a posição da propriedade dele, exatamente onde que foi coletado e exatamente onde que vai ficar. Em cima disso, se der alguma diferença meio que grande, assim, para eles conseguirem entender que a divisa que eles usaram, digamos, há 20, 30 anos, que tem casos aí, alterou alguns metros, é uma questão um tanto que delicada, assim, sabe? Porque o pessoal mais antigo é um pouquinho mais difícil realmente de se lidar. Porque é aquela coisa, né? É difícil você encher um copo que já está cheio. Então ele tem que ter um tato muito grande, uma cautela muito grande quando vai explanar situações, né? E ter o máximo de paciência possível para ter que, no caso, explicar quantas vezes for necessário, né? Porque nesse ramo as dúvidas geram atritos. Sim, sim. Até porque antigamente a gente tinha muito, né, no fio do bigode. Pois é. De ser conversado e o bigode valia, né? Ele valia, aquele ditado, conversa de homem não tem curva. Exatamente, justamente. Então, às vezes, você pegar, até explicar que, às vezes, não por maldade, mas que ao longo do tempo, né, teve uma alteração, alguma coisa ali, às vezes uma árvore que caiu, ele não percebeu que ele usava como marco, às vezes um negócio, a gente falou do corguinho, da sanga, altera naturalmente o curso. Sim, justamente. Que às vezes deu uma enchente ali e ele nunca prestou atenção. Trancou em algum lugar, ela vazou em outro, pode acontecer com toda certeza. Também tem a questão dos vizinhos virarem em volta em cima dos marcos, às vezes ir lá juntar e colocar um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro. Tem bastante disso. E realmente, assim, hoje a nossa base da topografia é o que está registrado no INCRA, né? Necessariamente o que foi feito pelo GETSOP, ali desde que iniciou o grupo em 62 em diante. Então, como eles fizeram isso numa época que era um pouquinho mais difícil, né, e também com uma tecnologia um pouquinho mais atrasada comparada à que a gente tem hoje, eles também acabaram cometendo algumas divergências no registro, né, desses dados. Então, necessariamente, também o que eles registraram tem algumas divergências necessárias em cima do que está consolidado na prática, né? Aí já seria, no caso, a Revolta dos Poceiros? Pois é, a Revolta dos Poceiros foi um dos movimentos principais aí que ocasionou, no caso, que foi totalmente relevante para desenvolver o GETSOP, que é o grupo aí extensionistas do Sudoeste do Paraná, que fez a nossa parte de base de dados, aí, que elaborou a nossa base de dados, e realmente a Revolta dos Poceiros foi muito importante para esse grupo existir, porque na época, antes de acontecer o movimento, eles queriam implantar aqui na nossa região, principalmente aqui em Francisco Beltrão, nos vizinhos, Capanema, São Antônio, empreiteiras grandes, né, e também empreiteiras estaduais. E em cima disso, já tinha um pessoal muito grande aqui, só que era mais parte de agricultura familiar e tudo mais. E esse pessoal já estava sendo até atazanados aí pelos jagunços desse pessoal aí que queria implantar, né? Tanto que se não fosse a Revolta dos Poceiros, hoje a nossa região seria uma região só de latifúndios, né? E daí, como tinha muitas famílias que precisavam desse sustento, dessas terras para produzir o seu alimento e o seu trabalho ali, né, o seu dinheiro, eles fizeram um movimento muito grande e conseguiram realmente tomar pontos aí, estratégicos para fazer com que essa movimentação aí de grandes empreiteiras parasse, né, parasse de mandar os jagunços aí para mandar o pessoal embora. E realmente, depois de tantos atritos e desses poceiros conseguirem, né, tomar posse dos seus pedaços de terras aqui na região,
que eles realmente identificaram que não, para aí, tem um problema nisso aí, a gente precisa realmente, né, arrumar esse problema para esse pessoal. E nisso que foi fundado aí o grupo extensionista do Sudoeste do Paraná, que é o GETSOP, né, que produziu a nossa base de dados aí, que foi essencial, que é essencial até hoje para a parte da topografia aí da nossa região. Foi uma época de muito conflito, né? Pois é. A questão de jagunço aí, era realmente briga feia, morte. Não, o pessoal vinha pra acabar botar mesmo. medo. O pessoal queria botar medo para que as famílias fossem realmente embora aqui, né? Para dar lado aí para as grandes empreiteiras, né? Sim, tacar fogo nas casas, ainda mais em casas daquela época, né? Maioria de madeira e tudo mais. Madeira, até de mato mesmo, né? O pessoal fazia ali. Então, assim, era crueldade, era desumano, tudo por ganância, né? Porque não tinha realmente algum órgão, algum documento que definisse aquilo lá, né? Era tudo meio que nem tu falou no bigode, né? Aqui era meu e nós botamos uma cerca aqui e estamos certo aqui, né? Sim. Só que não tinha nenhum documento, algo que definisse ou que amparasse aquele poceiro para, né, no caso, dar o direito dele por aquilo que ele definiu, né? Para ele provar que aquilo realmente era dele, né? Que ele pagou por aquilo. Justamente. Vamos seguindo nessa pegada. Assim, quando um cliente te procura e tem atrito com o vizinho, ou às vezes, como a gente falou anteriormente, da alteração de marco, né? Pode ser por causas naturais, né? Igual a gente citou a questão da sanga ali, às vezes... uma questão de registro e tudo mais. Ter uma enchente, alterou ali o curso da água. Mas como é que é essa questão de estar expondo, atender esses casos de conflito entre vizinhos nessa parte de marcação de área? Quando a gente tem uma diferença muito grande de divisa, ou até mesmo que ela seja, né, já considerável para ambos os lados, a gente faz o quê? A gente chama todas as partes de interesse, todas as partes envolvidas e faz uma reunião para expor esses resultados, né? De maneira que a gente conversa com o cliente, né, explica por A mais B o porquê que ficou realmente esse resultado e também explica pro poceiro em questão ali, né, o lindeiro em questão, aliás, por que realmente dá uma divergência ali, né? Hoje com a GAEBA do INCRA a gente tem como analisar não só o terreno do nosso cliente, mas também o terreno dos demais lindeiros ali, né? A gente posiciona e faz a análise como um todo. E em cima disso, quando dá alguma divergência, a gente vai, apresenta a situação e tenta intermediar ela da melhor maneira possível conversando, né? Por quê? Porque na base da conversa, quando a gente consegue ter um entendimento de ambas as partes, e fazer a demarcação, a gente consegue acertar tudo por ali mesmo. No entanto, caso não tenha aí um entendimento por alguma das partes, né, ou até mesmo a concordância com o resultado, intermédio jurídico, né? Porque hoje a lei é muito flexível, então quando a gente realmente não consegue expor e fazer uma concordância na prática, quando tem alguma divergência de divisa, realmente é jurídico, não tem muito o que fazer. Essa questão de confrontantes é complicado. Hoje a questão de divisa é economicamente muito agregada de valor, né? Então realmente hoje ninguém quer perder, né? Mas em algumas vezes assim alguém já está ganhando muito ou ganhou muito há muito tempo e a gente tem que alterar essa divisa e acaba não tendo aceitação, ou até mesmo, né, a pessoa sabe que realmente tem mais, mas fica, né, não querendo tirado dela para dar para quem não tem, e tem muito disso, meu Deus, tem muito. Até porque, né, você pegar uma área grande aí que você tire 2 metros, vamos dizer assim, tu pegue do teu vizinho, num raio de 100, 300 metros que tem de comprimento, quanto que não vai dar? Pois justamente, e de lavoura ainda, né, às vezes é de lavoura e nossa. O pessoal aí, dependendo da pessoa, né, como a gente lida muito com pessoa, dependendo da pessoa, é muito tranquilo o serviço, né, ou a apresentação. Sim. Agora, dependendo da pessoa, fica uma situação, sim, realmente inconveniente, né, é bem fácil de criar atrito para esse tipo de coisa. E me diz, tu já enfrentou bastante confusão? Já teve algum caso assim, que marcou ali, poxa, teve esse dia que olha... Pois teve uma vez realmente lá na região da fronteira que a gente teve que dividir uma terra de 86 mil metros em 16
16 partes. E daí, dessas 16 partes, tinha 3 proprietários, que um deles tinha 12 partes, um deles era para ter 4 partes e o outro era para ter 2 partes. Né? E daí aquele que era para ter 12 partes usava 9, se eu não me engano. E daí o que era para ter 4 partes usava 5. E o que era para ter 2 partes usava 2 partes. Era o único que estava certo. No entanto, o posicionamento dessas terras estavam divergentes com o que estava de acordo entre os irmãos. E o pessoal que estava assentado lá, que no caso já estava usando, eles já usavam lá há mais de 10 anos. Né? Tiravam o sustento da terra realmente, né? Então, chegar lá e realmente mostrar a situação, que a divisa que eles usaram praticamente todo o tempo que estavam naquela terra ali está errada, e que ao ter que alterar a questão de 20 a 30 metros, ficou muito delicado, porque era um parente, era terra de herança. Nossa, aí vira complicado, hein? Nossa, vira muito complicado. E o parente, ele necessariamente, ele não quer, na maioria das vezes, não quer resolver o conflito, ele quer ganhar a teima. Sim. E em cima disso, eu fiquei apresentando várias e várias vezes ali, no entanto, sem a atenção de nenhuma das partes, sabe? Que no momento que a gente começava a conversar, eles começavam um atrito e iam nesse rumo. E continuavam de atrito, e continuava discussão pra cá, discussão pra lá. Que chega um momento assim que a gente tem que falar, não, ó, ou vocês me dão uma atenção, ou eu vou ter que me retirar, porque o que eu podia fazer por vocês eu já fiz. Né? E foi nessa aí que foi a situação que eu falei, e eles realmente me deram uma atenção e a gente conseguiu resolver a situação. Ele vai ter que relocar, ou senão, nossa, Pois é, a gente tem que chegar num acordo ali no computador antes, né, para eles já saberem exatamente a posição que vai ficar, para daí não chegar lá na prática, e for botar uma estaca e não chegar lá e não levar um susto, né, falar, sim, nossa, mas eu não sabia que era daí, eu não aceito, e tem isso aí, ó. Meu Deus, é delicado. É complicado, documentação, no geral, tudo que envolve dinheiro na realidade é complicado, envolve conflito. Realmente. Mesma coisa na minha parte aí, que às vezes vão fazer o brick ali, vão fazer a troca, daí um quer jogar a mais na terra dele, o outro quer, né, vai fazendo, o dele sempre vale mais. Ninguém quer perder, né? Não, justamente. Um quer passar por cima do outro, isso é de lei já. Não é delicado, tem que ficar ligeiro, é verdade. É complicado. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao fim, né, desse bate-papo. Esperamos aí ter esclarecido algumas situações para vocês. Se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, é só comentar que a gente vai estar procurando resolver, né, tirar essa dúvida para você. E se vende aí, Júnior, mostra aí, fala questão de número, questão de rede social, positivo. Se vende aí. Então, assim, pessoal, quem precisar aí da parte de topografia, qualquer serviço que for da área, pode entrar em contato com nós aí, né? No 46-999-36-1850, vai conversar diretamente comigo, esse é o meu WhatsApp. Então, quem precisar aí de algum orçamento, não tem custo nenhum, tá? Se for fazer construção, se for fazer desmembramento, divisão, retificação, qualquer processo da área de topografia aí a gente executa. Parâmetro jurídico para execução, tá? Tem total segurança. A gente executa georreferenciamento também. A gente é amparado, registrado no INCRA para executar georreferenciamento. Então, o que for preciso da área aí, por favor, entre em contato que a gente está à disposição. Maravilha. Defab Topografia? Defab Topografia e serviços ambientais, que a parte ambiental a gente executa também. E imobiliária. Imobiliária também. Justamente, imobiliária. Então, se você aí ainda não conhece nossas redes sociais, tem a Defab Imóveis, que é a parte corretora, onde eu faço parte aí. E também tem a Defab Topografia, que daí você tem toda essa questão de acompanhar o serviço do Júnior, tem o Carlos,
tem o Alexandre, tem uma outra equipe enorme aí por trás, a Ângela também. Então, se você tem interesse em saber mais sobre a empresa também, é só acessar as redes sociais que você vai estar amparado ali. E se você acompanhou até aqui, curte, comenta, estamos aí evoluindo. Se tiver crítica também, pode descascar que a gente vai melhorar. Então é isso, pessoal. Obrigadão. Obrigado, Matheus. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, obrigado, pessoal, pela atenção aí. Logo a gente marca um outro assunto. Sim, aí, marcamos. Uma funda aí para estar ajudando o pessoal. Beleza, vou esperar. Muito obrigado. Valeu. Roda a vinheta.